Senhor Presidente, senhores deputados, o Grupo Parlamentar do PCP congratula-se com os resultados a que foi possível chegar no termo dos trabalhos da Comissão Eventual que foi mandatada para se debruçar sobre o fenómeno da corrupção e para estudar as medidas políticas e legislativas necessárias para dar combate a esse fenómeno. O resultado a que se chegou contrasta de forma flagrante com o fracasso de uma tentativa semelhante feita na anterior legislatura, em que a maioria absoluta de que o PS então dispunha impediu qualquer progresso legislativo com significado. A derrota da maioria absoluta nas últimas eleições fez toda a diferença, evidentemente, para melhor. Neste processo legislativo não há vencedores nem há vencidos. Houve um trabalho muito sério, com a contribuição dos deputados de todos os partidos que participaram nos trabalhos. Não há aqui imagens de marca a reivindicar, há iniciativas que foram apresentadas pelos vários grupos parlamentares, houve um debate com seriedade e com profundidade em torno dessas propostas, houve um grande trabalho de procura de consensos e de acerto de soluções. Esta Comissão beneficiou de um conjunto de audições muito significativo, recebeu muitos contributos de grande qualidade, possui um acervo muito rico e de extraordinário interesse também para o estudo do fenómeno da corrupção, mas, acima de tudo, foram produzidas iniciativas, foi produzida reflexão e foram tomadas decisões, foram votadas deliberações, foram votados textos normativos de grande qualidade e importância. O único ponto negativo que entendemos dever salientar deste processo legislativo é a não consagração do crime de enriquecimento ilícito. Em nossa opinião, e estamos bem acompanhados nesta opinião, essa criminalização não seria inconstitucional e seria seguramente um poderoso instrumento legislativo no combate à corrupção. No entanto, mais do que os elementos negativos, avultam neste processo os elementos positivos, alguns dos quais foram propostos pelo PCP. Salientamos muito positivamente a aprovação das propostas que apresentámos para alargar o regime de proteção das testemunhas aos crimes de burla qualificada e administração danosa que causam um prejuízo consideravelmente elevado, de quebra do sigilo bancário pela administração fiscal no caso de existência de dívidas comprovadas à Segurança Social, a proposta de que a administração tributária preste ao Ministério da Tutela informação anual de caráter estatístico sobre os processos em que ocorreu o levantamento do sigilo bancário, a remeter à Assembleia da República com a apresentação da proposta de Orçamento de Estado, de que as declarações de rendimentos e património dos titulares de cargos políticos e altos cargos públicos sejam atualizadas no caso de ocorrerem acréscimos patrimoniais significativos. Queremos salientar ainda o caráter positivo de outras propostas resultantes do debate realizado, a saber, a criação no Código Penal do tipo de crime de recebimento indevido de vantagem, ao deixar de ser necessário provar a relação direta entre uma vantagem recebida e um ato praticado, deixam de ficar impunes crimes de corrupção relativamente aos quais não é possível determinar qual o ato concreto que funcionou como contrapartida do ato corruptivo. Entendemos que este novo tipo de crime é um poderoso elemento de combate à impunidade da corrupção. Salientamos também o alargamento do conceito de funcionário para efeitos penais, passando a abranger quem desempenhar a título individual ou em pessoa coletiva de direito privado, atividade dotada de prerrogativas de poder público, a criação de um novo tipo de crime de violação de regras urbanísticas, a aprovação de normas no âmbito do chamado direito premial de incentivo a que os envolvidos denunciem a prática dos crimes, beneficiando de isenções ou atuações de pena, o alargamento do elenco dos titulares de cargos públicos obrigados à declaração de património e rendimentos, de forma a abranger todos os titulares de cargos políticos e altos cargos públicos e equiparados, incluindo gestores públicos, titulares de órgãos de gestão de empresa participada pelo Estado, membros de órgãos executivos das empresas que integram o setor empresarial local, membros de órgãos diretivos dos institutos públicos, membros das entidades públicas independentes e ainda titulares de cargos de direção superior de primeiro grau, a criação de uma base de dados de contas bancárias junto do Banco de Portugal, a colocar à disposição das autoridades judiciárias, e trata-se, no fundamental, como acabei de referir, de um acervo legislativo que importa valorizar. É certo que o problema do combate à corrupção está muito para além da lei.
Por mais adequados que sejam os dispositivos legais, não haverá combate eficaz à corrupção se não existirem os meios humanos e materiais necessários ao dispor das autoridades judiciárias e dos órgãos de polícia criminal competentes. Por isso, congratulamos-nos com a aprovação de uma resolução que todos subscrevemos, que contém um conjunto significativo de recomendações ao Governo, visando conferir maior eficácia à luta contra a corrupção e conferir maior efetividade aos dispositivos legais aprovados com esse objetivo. Estas recomendações resultam da importante colaboração que numerosos especialistas da Eurocomissão Parlamentar permitiram detectar os estrangulamentos principais existentes e encontrar as recomendações adequadas para os superar. Finalmente, é muito importante a proposta de criação de um grupo de trabalho no âmbito da primeira Comissão, com o objetivo de acompanhar a aplicação dos instrumentos legislativos agora aprovados e proceder a uma primeira avaliação, passado que seja um ano sobre a sua entrada em vigor. A terminar, queria deixar uma saudação ao Sr. Deputado José Vera Jardim, pela forma exemplar como presidiu aos trabalhos, aos senhores deputados que participaram nestes 6 meses abnegadamente na discussão e votação dos diplomas que agora são submetidos a plenário, e fazemos votos para que os diplomas hoje aprovados tenham os resultados práticos positivos que seguramente todos esperamos.